14º salário do INSS entra em discussão no Senado após apoio de 99% da população. Trata-se de um benefício emergencial e extraordinário, a ser pago no mês de dezembro, para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, como medida para conter os efeitos econômicos causados pela pandemia do coronavírus. A previsão para o pagamento encontra-se em discussão no Congresso Nacional, que analisa a viabilidade do projeto de Lei 3.657 de 2020, adotado pelo senador Paulo Paim, e o projeto de Lei 4.367, de 2020, de autoria do deputado Pompeu de Matos. A criação da gratificação natalina emergencial a ser paga em dezembro de 2020, aos aposentados e pensionistas do INSS, leva em consideração o fato de que essas pessoas não terão o benefício anual neste fim de ano, já que houve adiantamento integral do 13º salário aos segurados na etapa inicial da pandemia. Assim, aposentados e pensionistas estão na expectativa para saber se vão poder contar ou não com a renda extra do 14º salário emergencial. A espera, porém, pode acabar na próxima semana, já que o tema entra em votação no Congresso. Um levantamento feito pelo Senado Federal mostrou que a maioria das pessoas consultadas concorda com a criação do 14º salário emergencial para aposentados e pensionistas da Previdência Social, em razão da pandemia do novo coronavírus. A enquete contou com 32.820 participantes e ficou disponível no portal do Data Senado, entre os dias 1º de outubro e 2 de novembro de 2020. Para os participantes, o pagamento de um 14º salário é importante para o amparo social aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, durante a pandemia. Além disso, 99% dos que responderam à pesquisa acreditam que o pagamento desse valor adicional contribuirá para estimular a economia. Segundo dados disponíveis na documentação do projeto, a medida beneficiaria cerca de 35 milhões de pessoas, sendo que 70% ganham até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045. Com o adiantamento do 13º salário em virtude da pandemia do novo coronavírus, o projeto quer agora garantir um 14º salário a aposentados e pensionistas do INSS. Como justificativa para a aprovação do pagamento do benefício excepcional, os congressistas argumentam que, além do aspecto emergencial para a ajuda das famílias, esse dinheiro também iria servir como uma injeção de recursos na economia. Segundo estudo, dos municípios brasileiros, 64% dependem da renda dos beneficiários do INSS para girar a economia local. Logo, o 14º salário seria 42 bilhões de reais a mais injetados na economia local. Do 14º salário via medida provisória. Existem a possibilidade do pagamento via medida provisória, incentivada por canais do YouTube administrados por juristas, como é o caso do professor Walter dos Santos, administrador de um dos maiores canais de direitos sociais do YouTube. Contudo, essa possibilidade encontra resistência por parte dos políticos. A esse respeito, advogados líderes da mobilização foram convidados para reuniões no Senado, porém tanto as lideranças econômicas do governo, inclusive Paulo Guedes, quanto o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, são contra qualquer mudança no orçamento e a possibilidade de quebra do teto de gastos em 2020, mesmo sabendo da existência do chamado orçamento de guerra. Como vai funcionar o recebimento do 14º salário? No caso de aprovação, ao contrário do 13º salário disponibilizado em junho de 2020, dinheiro que já era seu e só foi adiantado, o benefício do 14º salário será um auxílio propriamente dito. No primeiro projeto, do senador Paim, a ideia é que o valor do 14º salário seja o mesmo recebido no 13º salário, sendo que este auxílio ocorrerá somente no final de 2020. Já no projeto do deputado Pompeu de Matos, o benefício foi ampliado, e a proposta é que haja um 14º salário para 2020 e 2021. Qual será o valor do 14º salário para aposentados? Em princípio, o valor do auxílio será limitado a 2 salários mínimos. Ou seja, o máximo que você poderá receber será R$ 2.090, em 2020, dependendo do valor da aposentadoria ou pensão que já você recebe. A ideia é que, quem recebe um salário mínimo terá direito ao benefício no mesmo valor.
Já quem recebe entre 1 e 2 salários mínimos, vai receber o valor de um salário mais o valor proporcional à diferença entre o salário mínimo e o teto do regime geral da Previdência Social, ou seja, R$ 6.101,06 em 2020. Vale ressaltar que o cálculo ainda não foi especificado no projeto de lei, mas o valor será limitado a 2 salários mínimos para todos os beneficiários. No entanto, o valor será limitado a 2 salários mínimos para todos os beneficiários. Então, por exemplo, se você recebe R$ 5.000 de aposentadoria, irá receber apenas R$ 2.090 de 14º salário, por causa da limitação do valor de 2 salários mínimos. Quando o dinheiro será liberado? Conforme consta no projeto, o auxílio do 14º salário deveria ser liberado em dezembro deste ano. Ele será pago em 2 parcelas, conforme já acontece com o 13º salário, porém as datas só serão divulgadas após a sanção do presidente. Estamos atentos. Tão logo seja publicada novas informações a respeito do tema, vamos repercutir aqui no canal explicando a notícia.